Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal EducaBerge e hoje nós vamos trazer Karina Uchoa, que é palestrante e pesquisadora de qualidade de vida do trabalho, para tratar um tema muito delicado e super importante, que é o assédio moral. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Angélica? Obrigada pelo convite, obrigada a Berge aí pela audiência. Imagina. Então, Karina, quero começar falando porque eu recebi um evento de vocês muito bom e eu vi que maio é o mês do assédio moral. Por que maio é o mês do assédio moral? Tem algum motivo para ser esse mês? Por que foi escolhido? Então, Angélica, na verdade, a gente no Brasil não tem um registro específico desse mês de combate ao assédio moral. Eu costumo até dizer que é mês de combate e prevenção, que eu acredito muito na prevenção. Mas a relação que nós temos é que a Justiça do Trabalho, em 2002, começou a fazer um movimento de conscientização e de combate em relação ao assédio moral e, por conta disso, também atrelado ao 1º de maio. Eu acredito, né? Porque a gente tem no dia 2 de maio, então eles faziam ações conjuntas aproveitando o 1º de maio. Mas nós ainda não temos um registro oficial a respeito disso. O único registro que nós temos, 2002, a Justiça do Trabalho começa esse movimento que é bem interessante e já dura bastante tempo. E assim, a gente tem visto que o assédio moral tem várias nuances. Quais são os impactos, você que é pesquisadora do tema, quais são os impactos do assédio moral dentro da produtividade da equipe? São os mais traumáticos possíveis. Quando a gente fala de assédio moral, nós estamos falando de uma jornada de humilhações, como diz a grande pesquisadora no Brasil, Margarida Barreto, que traz para a gente uma referência em relação a como uma pessoa doente pode produzir. Pessoas que estão adoentadas, e o assédio moral adoece pessoas, eu sempre costumo dizer isso nas minhas redes, assédio moral é violência. Ela pode não ser uma violência aos olhos de quem não quer entender isso, mas ela causa determinadas cicatrizes que não são curadas, entende? Elas podem ser tratáveis. Então, quando a gente fala dos impactos na produtividade, são sempre no sentido das pessoas adoecerem e, consequentemente, não conseguirem dar o seu melhor num processo como esse. Fica muito difícil, né, Angélica? É verdade. E assim, a gente agora está trabalhando muito remoto, né? Existe esse assédio moral virtual, né? Como ele acontece com as pessoas em home office? Como é que isso funciona? Porque muita gente fala, não, agora a equipe não está trabalhando, não precisa se preocupar com assédio moral. Muito pelo contrário, eu já estudo assédio já há mais de 10 anos. No começo, quando a gente começou a discutir essa questão da pesquisa em assédio, a gente percebia que o assédio tinha uma configuração muito diferente do que tem hoje. O assédio moral ele começa a ser estudado na década de 70, com Christophe Dijoux, quando ele começa a discutir isso na psicodinâmica do trabalho. Então, naquela época, a gente nem sequer tinha essa modalidade de trabalho. Hoje, nós não temos, ao contrário do que muita gente costuma dizer, um home office. Nós temos, na verdade, um teletrabalho que foi instituído em lei em 2017 pela reforma trabalhista, e com isso a gente percebeu uma nova modalidade. Agora, na pandemia, nós temos o que nós chamamos de teletrabalho pandêmico, porque é um distanciamento obrigatório. E algumas pessoas já estão voltando para os seus espaços físicos. No espaço à distância, no espaço virtual, o assédio aumentou. E como isso acontece? Com aqueles pedidos assim absurdos, por exemplo, de exigência da pessoa presencialmente, mas aí a gente fala de forma virtual, óbvio, aonde a pessoa está ali o tempo todo produzindo. Então, eu tive muitas denúncias durante esse tempo de pessoas que reclamavam, por exemplo, de recebimentos de mensagens no celular meia-noite, 1h da manhã. Quer dizer, isso ultrapassa aquilo que nós consideramos como sendo habitual, normal, regular no ambiente de trabalho. Então, nós tivemos sim um aumento com relação às questões de assédio moral. O assédio moral virtual passa a ser um objeto de estudo nosso também, mais intensamente, e um aumento também, infelizmente, de ideação suicida. Muitas pessoas pensando em acabar com a própria vida por não suportarem essa modalidade estressora de trabalho. Mas assim, é uma coisa que eu não entendo muito, porque a pessoa mandou uma mensagem à meia-noite, mas se você só for ler no seu horário de trabalho, isso tem algum problema, tem algum impacto? Como é que você vê isso? Você acha que não deve mandar nunca depois do horário? Ou a pessoa manda porque quer lembrar, não quer esquecer? Como é que funciona exatamente isso? Porque a gente sabe que às vezes tem gente que trabalha em horários diferentes, né? Aqui mesmo a gente tem pessoas que gostam de trabalhar à noite, pessoas gostam de trabalhar de dia. Então esse que está trabalhando à noite, ele pode mandar uma mensagem, ele aguardar? Como é que é isso? Eu costumo dizer que aquilo que é negociado não fica caro para nenhuma das partes. Com essa nova modalidade de trabalho à distância, a gente percebe que as pessoas precisaram também adequar o seu relógio biológico. Muitas pessoas desenvolveram insônias, muitas pessoas desenvolveram patologias e transtornos mentais
e pioraram muito com a pandemia, né? Então, obviamente que se você tem alguém com um perfil para trabalhar à noite e isso é negociado, isso não vai causar um impacto e, consequentemente, não pode ser configurado como um assédio. Agora, quando você tem uma situação de um trabalho regular, onde você tem um horário constituído e você ultrapassa esse horário, isso pode trazer, além de uma gestão por injúria, que é justamente quando a pessoa ofende, grita, ameaça, também um assédio moral, dependendo da situação. Eu costumo dizer que assédio é cada caso um caso, é muito peculiar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tem que buscar prevenir. E, infelizmente, volto a dizer, aumentou muito o número de casos. A gente tem recebido, inclusive, na semana passada eu conversei com uma procuradora do Ministério Público do Trabalho e ela disse isso também. Infelizmente, existem muitas subnotificações. Nós estamos num país com mais de 13 milhões de desempregados e as pessoas, infelizmente, estão se sentindo, assim, muito ameaçadas nos seus postos de trabalho. Então, elas se submetem a condições, às vezes, até degradantes, e a gente precisa ter bastante cuidado. Então, o negociado não sai caro. Se aquela pessoa pode trabalhar no horário da noite, está negociado, maravilha. A questão, Angélica, é que nós tivemos um aumento de 6 horas na carga horária de trabalho. Então, nós subimos de 8 horas trabalhadas em torno para 14, 16. Eu recebi pessoas dizendo que estão trabalhando em torno de 17 horas por dia. Só para dormir. Aí não dá. É verdade. Então, assim, e você acredita, porque dentro disso, que nesses últimos tempos a gente teve algum progresso na luta contra o assédio? Porque você está me dizendo que o assédio aumentou, né? O assédio moral aumentou nos últimos tempos. Mas essa luta, quais foram as principais conquistas que a gente tem em relação aos últimos tempos? Em 2019, nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto que já tramita há mais de 15 anos, falando sobre a questão do assédio moral. No Brasil, nós não temos uma legislação sobre assédio moral de forma federal. Nós temos algumas legislações estaduais e outras municipais regulando a relação do assédio com servidores públicos, principalmente. Com a iniciativa privada, a gente ainda está muito devagar. Quais são os nossos avanços? Os avanços são no sentido de reconhecer que assédio moral é uma violência, no sentido de reconhecer que a gente precisa regularizar e punir casos de assédio, porque muita gente, infelizmente, está sofrendo no ambiente de trabalho. Então, esse avanço de termos uma lei já é um primeiro passo para que a coisa seja regularizada, mas não é o suficiente. Porque quando a gente fala de legislação no âmbito de punibilidade, a gente pune o agente, a gente não pune a pessoa jurídica. Então, no caso da pessoa jurídica, nós precisamos fazer ações de prevenção. E isso tem acontecido nos últimos 8, 10 anos de forma um pouco melhor. Principalmente nos últimos 5 anos. A gente tem visto uma mobilização muito grande no sentido de parar e falar assim, gente, assédio é algo que precisa ser evitado. E agora, recentemente, vocês devem ter essa informação também, nós tivemos a aprovação da lei do stalking, que muita gente tem confundido como sendo uma lei que tem referência diretamente com o assédio moral. O stalking é um tipo de perseguição que pode ser feito de forma presencial ou virtual e que vai, obviamente, nos subsidiar para reconhecer determinadas ações em assédio moral. Mas o assédio moral ele precisa ser reconhecido de forma judicial e a forma como você também tem de reconhecê-lo financeiramente é através das ações que agregam a indenização por danos morais. Então, a gente ainda tem passos lentos nesse sentido, mas avançando para uma melhora nos próximos anos, principalmente com todas essas mudanças em relação ao trabalho que a gente tem tido por conta até da pandemia também. E como a empresa pode se prevenir e resguardar contra os danos do assédio moral? Esse é o grande enigma que eu acho que todo mundo quer saber. É muito simples. É um enigma que não é necessariamente a pergunta de $1 milhão. Conhecimento. Na verdade, a empresa que reconhece que assédio é uma violência, ela vai ter a preocupação de fazer, por exemplo, uma palestra de conscientização, de sensibilização, um treinamento. Ela vai ter a oportunidade de esclarecer para os seus pares, para os seus funcionários, para os seus gestores, como isso se dá e principalmente mostrando a eles que quando se tem uma empresa que assedia, ou seja, pessoas que assediam dentro da empresa, você causa prejuízo. Então a empresa ela vai querer gerar lucro e lucro não é feito com pessoas que não produzem na sua totalidade. Pessoas, volto a dizer, adoentadas não conseguem ter esses resultados. Então a gente tem tido uma mudança muito interessante, empresas que estão inclusive abrindo determinados setores, falando só de saúde mental. Isso já é um começo, é um apoio para quem é assediado. Ou a gestão de recursos humanos, aliado ao compliance, aliado ao jurídico,
fazendo todo um trabalho no sentido de mostrar para as pessoas que a melhor forma de você ter lucratividade e produtividade é através de pessoas que estejam satisfeitas com seus ambientes de trabalho. Então eu digo sempre, não é necessariamente apenas amar o seu trabalho, amar o que você faz, mas saber que aquela relação é uma relação que tem horário para começar e horário para terminar, e naquele período você precisa ter tranquilidade para você não desenvolver síndromes, não desenvolver transtornos e, consequentemente, não querer voltar. Então, eu sempre digo isso, o conhecimento é a grande chave desse negócio. Invista em treinamento, palestra, curso, vídeo, roda de conversa, e aí a coisa anda na melhor forma possível. Bom, Karina, muito obrigado. Eu acho que muita gente pode querer entrar em contato com você. Você quer deixar suas redes sociais aqui para a gente divulgar? Não quer? Gostaria? Sim, posso deixar sim. Eu tenho um projeto, Angélica, toda semana eu bato papo com o pessoal sobre as mudanças no mundo do trabalho, e no Instagram, o meu Instagram é Kari Uchoa, de Karina mesmo. Kari Uchoa, U-C-H-O-A, mas aí colocando lá me acha. Tem o meu site, karinochoa.com.br, que você também encontra, tem os meus contatos. E é só colocar Karina Uchoa na internet que com certeza você vai me localizar. Vai ser um prazer ajudar, e todo mundo que tiver dúvidas pode mandar um direct que eu respondo. Eu mesma respondo, então fiquem tranquilos que eu vejo tudo. Fiquem tranquilos com relação a isso. Mais uma vez, Aberge, muito obrigada, Angélica. É um prazer compartilhar sobre a assédio com você. Muito obrigado, Karina. E até a próxima então, pessoal.